Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Pré-ENEM. Hoje nós continuaremos falando da redação do Enem e vamos falar de uma parte estruturante que é a conclusão. Se você acompanhou as últimas aulas, nós partimos da leitura de tema, nós falamos da introdução, nós falamos do desenvolvimento e agora chegamos à parte final. Acompanhe nossos conceitos e dicas, pegue papel e caderno e caneta, perdão. Eu sou o professor Josué de Freitas e com certeza você vai aproveitar muito essa aula porque ela é importantíssima para a produção textual do Enem, a redação do Enem, ok? Quando nós falamos de conclusão, nós estamos falando da parte final do texto do Enem, aquela parte que vai solucionar o problema. Então, ela tem uma estrutura específica, uma estrutura que ela depende muito daquilo que você falou durante o seu texto. A gente costuma dizer que a redação ela tem 3 partes, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Não existe nenhuma regra que diga que a conclusão deve ficar no final do texto, mas por questão de organização, por questão de cumprir a exigência da competência específica para a proposta de intervenção, deduz-se que ela deve ficar no final. E se você analisar as redações com notas boas, né, com notas máximas, você verá que elas sempre terá a conclusão na parte final do texto, ali nas últimas 6, 7 linhas que compõem ali a conclusão, tá certo? Vamos à tela para a gente ver aqui como acontece essa estrutura da proposta de intervenção. Em primeiro lugar, você deve pensar sempre que há uma competência específica para essa parte da prova. A conclusão, ela é muito simples de você conseguir ali 200 pontos na redação do Enem, porque existe uma competência específica para ela. O restante da prova, as outras competências que vai analisar. Mas nessa parte existe uma competência específica que a gente vai ler aqui para você, se você ainda não conhece, né? Que é a proposta de intervenção. Você deve pensar também que a conclusão possui tópicos de referência. Você precisa responder na sua conclusão essas perguntinhas aí, ó. Quem, o que, como e para quê. No decorrer do seu texto conclusivo, você precisa ter em mente essas perguntinhas aí que vai te ajudar no momento de responder. Na proposta de intervenção, é necessário que tenha o agente interventor. E aí a gente criou aí essa sigla, né, que é muito conhecida, pelo menos no meio dos professores, ela é bem conhecida. Os GOMIFs é uma sigla para que você possa gravar, memorizar os agentes mais usados nas redações. Esse G é de governo, o O é de ONGs, o M é de mídia, o I é de indivíduo ou individual, né? O F é de família, o E é de escola e o S é de sociedade. GOMIFs, para você gravar aí esses agentes interventores na sua redação. Você tem que lembrar também que existe uma ação a ser praticada por esse agente.
É uma ação que deve estar especificada lá na sua conclusão. Também tem o meio e o modo como essa ação vai ser realizada. E por último, nós temos a finalidade. Mas não para por aí. É necessário que a sua conclusão tenha também um detalhamento de pelo menos um dos itens anteriores. Às vezes o aluno ele cumpre todos os itens, mas ele esquece de detalhar pelo menos um dos itens e aí ele baixa a nota, não alcança a nota máxima, que seria 200 pontos, somente na conclusão. É muito importante você saber disso, porque muitas pessoas tiram 200 pontos na conclusão, na redação inteira, né? Uma nota baixíssima, e você pode conseguir essa nota apenas fazendo uma boa conclusão. Vamos avançar aqui. A proposta de intervenção tem uma competência específica, como eu falei para você. A competência diz elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. E aí tem algo nas entrelinhas que eu marquei aqui para você. Ela deve aparecer na parte final do texto, né? Por que deve aparecer na parte final? Porque diz, elaborar a proposta para o problema abordado. Então, nas entrelinhas está escrito aí que o problema já foi citado e você está apenas agora solucionando o problema. Então, como que eu vou solucionar um problema antes de citá-lo, né? Então, isso está dizendo nas entrelinhas que você deve fazer a conclusão na parte final do texto, a proposta de intervenção. Uma outra coisa que você pode observar aí na competência, que a conclusão deve oferecer uma solução viável para o problema abordado. Às vezes, as pessoas escrevem uma solução que não é viável, pelo menos na nossa sociedade, né, na nossa cidade. Então, você deve pensar em algo que é possível de ser realizado. A minha proposta ela é maravilhosa, ela está perfeita quando se trata de gramática, está tudo organizadinho, mas dá para realizar? É possível a sociedade colocar em prática o que você falou? Se não for possível, não está bem feita a sua solução, tá certo? Uma outra coisa é que a sua solução ela deve respeitar os direitos humanos. As pessoas, às vezes, elas esquecem disso e colocam uma solução lá que fere o direito à vida, né? Fere os direitos individuais. Eu aconselho você ler aí a Constituição, né? Lá no artigo 5º da Constituição, que vai falar dos direitos, garantias individuais, que você vai conseguir ali entender o que são esses direitos e o seu texto não vai ferir esses direitos humanos, tá bom? Como nas minhas últimas aulas eu tenho colocado um texto avaliado como nota máxima para você ter uma base, né? Você analisar e copiar, né? Eu digo a maneira da pessoa escrever, não copiar a redação da pessoa, mas entender como que ela conseguiu alcançar essa nota máxima, porque ela simplesmente, a pessoa que escreveu essa redação, ela cumpriu todos os requisitos exigidos pela proposta de intervenção. Então vamos lá, essa conclusão foi avaliada com nota máxima no ano passado, 2022, é da Maria Fernanda, está aí nas referências, depois você pode analisar a redação dela inteira, tá certo? Ela colocou assim, diante do exposto, denota-se a urgência de propostas governamentais que alterem esse quadro. E eu marquei aí os elementos de coesão e, consequentemente, o operador argumentativo, né? Porque ela está dizendo, diante do exposto, ou seja, ela está falando de algo que ela já escreveu, ela já expôs, então ela está dizendo que vai agora dar aí o finalmente da sua produção. Nessa frase inicial da conclusão, ela retoma o problema, tá vendo? Ela está dizendo, denota-se a urgência de propostas governamentais
que alterem esse quadro. Que quadro? O quadro lá da situação que as pessoas do Brasil não valorizam os saberes das comunidades que são as tradicionais, né, do Brasil. No segundo período da introdução, da conclusão dela, perdão, ela colocou, portanto, cabe ao Estado, cuja função principal é a proteção dos direitos de seus cidadãos, a implantação de mudanças no sistema eleitoral por meio da criação de cotas rígidas para a eleição de políticos oriundos de localidades nativas. Bem, nesse caso aí, eu coloquei bem coloridinho aí, né, para você ver que tem várias coisas nessa parte do texto. Primeiro, ela não esqueceu do elemento de coesão, né, para ligar aquilo que ela já falou, e ela também colocou o agente interventor. Como eu falei para você no início, o Estado é um desses agentes, não é? Então, ela colocou que o Estado deve intervir para resolver o problema. E aí ela usou um sinal de pontuação, né, o travessão, que é um sinal também explicativo, né? O travessão ele não é apenas para marcar a fala de um personagem no texto narrativo. Ele é também para explicar. E com isso ela já cumpriu duas exigências da conclusão. Ela colocou o agente e detalhou já em seguida esse agente, né? Na sequência, ela colocou a ação. Qual é a ação? A implantação de mudanças no sistema eleitoral. Isso não é uma ação? Isso não é uma ação viável de acontecer? Você verifica que acontece diretamente, né, muito facilmente, mudanças na Constituição, nas leis. Então, é possível, sim, é viável que essa ação aconteça. E ela colocou já na sequência, né, colocando aí uma vírgula, dizendo o modo e o meio como isso vai acontecer. Como que vai acontecer? Por meio da criação de cotas rígidas para a eleição de políticos oriundos de localidades nativas. Viu como é simples? Numa única estrutura oracional, num único período, é possível colocar o agente, o detalhamento, a ação, o modo, o meio, como isso vai realizar. Se ela tivesse parado por aí, ela já tinha tirado uma boa nota, né? Mas ela continuou, né? Ela finalizou a sua conclusão, usando aí mais um elemento de coesão, né? O tal, e também ela colocou a finalidade. Esse aí em negrito, né, está escrito: tal reestruturação terá como finalidade a valorização de povos tradicionais, reconhecendo a sua fundamentalidade na composição histórica e cultural da sociedade. Viu como é simples? São 4 agentes, o detalhamento de 4 tópicos, né? E o detalhamento de um dos itens anteriores. E aí ela conseguiu alcançar aí os 200 pontos na sua conclusão. Como atividade, eu quero deixar para você essa atividade que está no caderno 2, perdão, é a atividade 1 do Aprova Enem. Lá na página 48 nós temos uma proposta de redação. Você já vem produzindo essa redação desde a introdução, né, passando pelo desenvolvimento, e agora você vai fazer a conclusão, mostrar aí ao seu professor de língua portuguesa, e com certeza ele vai avaliar e verificar se você cumpriu os requisitos de sua redação. Tá certo? Por hoje é só e até a próxima. Tchau!